Olá, sejam todos bem-vindos ao Giro da Diversidade, um ciclo de debates promovidos pela Faculdade Sensupeg, onde a gente vai trazer algumas reflexões sobre sexualidade, gênero, diversidade cultural e diversidade religiosa. O debate de hoje a gente tem como tema a mulher no mercado de trabalho, protagonista ou coadjuvante? E para debater com a gente trouxe a Ana Chaves, que é advogada e ativista feminista nas questões raciais. Ela é pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pela Escola do Ministério Público de Santa Catarina, foi presidenta da União Brasileira de Mulheres de Joinville, conselheira do Conselho pela Promoção da Igualdade Racial em Joinville e ex-conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Joinville. Ela atua nas áreas do direito criminal, principalmente em casos de violência contra as mulheres, da família, direitos sexuais, reprodutivos, maternidade e étnico-raciais, além de direito civil e administrativo. E a Rafaela Tais, que é doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, onde ela desenvolve uma pesquisa na área de gênero e trabalho com imigrantes haitianos em Santa Catarina. Ela é mestre em Políticas Sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, onde ela desenvolveu uma pesquisa com pescadoras do Rio de Janeiro com perspectiva no reconhecimento delas enquanto pescadoras. Ela é licenciada em História pela Universidade da Região de Joinville e trabalha com os temas de gênero, trabalho, divisão sexual do trabalho e imigração. Depois desse resuminho, eu vou passar a palavra às nossas convidadas para que elas possam se apresentar e falar um pouco melhor sobre o trabalho delas. Ana, a gente começa com você. Então, conta pra gente um pouco sobre a sua carreira, os trabalhos que você realiza hoje. Então, boa noite a todas e todos. Eu quero agradecer o convite da Sensupeg para estar debatendo esse assunto para mim que é de suma importância, é urgente, é necessário e tem que estar sempre em constante conversa, seja na universidade, seja nos ambientes de trabalho, seja nas rodas de conversa entre amigos. É sempre importante estar discutindo isso. Bom, já foi apresentado aí o meu currículo, mas eu sou Ana Paula, sempre faço essa minha apresentação. Eu sou Ana Paula, tenho 38 anos, sou uma mulher negra, mãe, advogada, ativista feminista e das causas raciais. E por que eu falo tudo isso? Porque isso tudo veio de uma construção pessoal minha, né? Durante a minha vida. Eu sou advogada já há mais de 10 anos e ao longo da minha carreira eu sempre fui questionada por ser negra e mulher sobre a minha capacidade, né, da minha capacidade. E com o decorrer do tempo e a maturidade, percebi que trabalhar conforme eu trabalhava não era mais adequado para mim. Me incomodava ver algumas situações, presenciar atendimentos onde mulheres eram pré-julgadas nos seus problemas, né, trazidos aos escritórios, e questionando também o meu pensamento durante muito tempo com relação a alguns casos, né, que eu poderia ter melhorado para parar essas mulheres. E estava realmente numa construção, sempre me entendi, eu acho que desde pequena me entendi feminista, mas, obviamente, com o conceito, a onda do feminismo e com o amadurecimento, isso foi brotando e pulsando em mim. E chegou um momento, que foi em 2017, que eu já estava um pouco descontente da forma com que eu vinha trabalhando e me questionando, e decidi, então, abrir um escritório de advocacia voltado para mulheres em Joinville. Na oportunidade, logo após, eu me associei a uma advogada
também, na época, tinha esse pensamento, né, igual, e aí abrimos esse escritório, e em decorrência da vida e pensamentos diferentes, acabamos nos separando. Hoje, eu continuo atuando, né, tenho um escritório direcionado para mulheres, porque eu entendo que o atendimento acolhedor, a escuta, ela é primordial para exercer o direito de muitas mulheres que deixam de exercê-los, às vezes, já no atendimento. Né? Já é difícil acessar, já é difícil denunciar, já é difícil se reconhecer vítima ou se reconhecer violada em algum direito. E eu tenho certeza que o atendimento ele faz toda a diferença para impulsionar, para empoderar essa mulher e exercer. Então, é isso que eu faço hoje. Obrigada, Ana. Você também, Rafa, sinta-se à vontade para contar um pouquinho da sua trajetória para a gente. Ok. Assim como a Ana, né, estou muito feliz de estar aqui discutindo isso, porque, assim, é um tema que eu me deparei como pessoa atuante na sociedade e que isso me afeta muito, e que eu também identifico o trabalho como a forma da mulher se empoderar, né, na nossa sociedade. E quando você tem maneiras diferentes de julgar um trabalho pelo papel sexual da pessoa que está atuando nesse trabalho, aí você tem que começar a pensar o porquê disso e tentar problematizar o porquê dessas diferenças e desigualdades. Acho que eu nem vou falar de diferença e desigualdade, acho que nem essa ideia hoje é para falar de opressão mesmo, né? Porque o que a gente vive é uma opressão, né? Dizendo o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. E isso me incomoda muito, né? Eu falo isso com muita expressão porque eu atuei com as pescadoras no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, e eu pude observar que elas trabalham em regime análogo à escravidão. Assim, então eu peguei processos, trajetórias de mulheres fortes, mulheres que buscaram se empoderar dentro da sociedade, mas que não tiveram acesso por simplesmente ser mulher. Né? Então, assim, você está falando de século XXI em que muitas pessoas acham que isso não acontece, mas em várias profissões isso acontece. Você ser mulher determina o lugar que você ocupa na sociedade. Né? O lugar em que você pode falar, o lugar de fala, qual discursos você deve ter, como você deve agir, né? E estar aqui hoje discutindo isso, sendo convidada pela faculdade em que eu trabalho há mais de 10 anos, isso me deixa muito feliz, né? Esse espaço aberto de diálogo, poder conhecer pessoas que também se preocupam com isso é muito importante para mim, né? No mestrado, eu trabalhei com mulheres que trabalhavam em frigoríficos, né? E não eram mulheres imigrantes e não eram mulheres de raça negra. E eu já via essa diferença muito grande. Eu falei, não, peraí, se essa diferença já existe com mulheres brancas, mulheres que estão na sociedade, que são casadas, né? E essa insegurança já existe no meio delas, eu quero fazer esse recorte agora para entender o que acontece com mulheres negras e mulheres imigrantes que trabalham nos frigoríficos ou trabalham em qualquer outro lugar que a gente está aqui. Então, assim, muito se fala sobre cultura, acho que isso é super importante, mas a gente não pode esquecer do trabalho, né? Que é um eixo, uma categoria central para a gente pensar o nosso lugar na sociedade. Então, assim, é o tema que eu me debruço, né? Gênero e trabalho é o que eu estudo, e eu quero contribuir um pouco hoje aqui com vocês nessas discussões. Acho que vai ser bem legal, né? E é isso aí, Érica. Poderia falar mais sobre mim, mas acho que esse não é o ponto, né? Vamos bora lá para as discussões, que é o que interessa. Tranquilo. Obrigada, Rafa. Primeiro, obrigada a vocês dois também por estarem aqui com a gente hoje. E retomando um pouco, o nosso tema, então, é a mulher no mercado de trabalho, né? A gente refletir se ela realmente é protagonista, se ela é coadjuvante, como que isso se dá. Então, no cenário atual que a gente tem no trabalho, cada vez mais a presença da mulher ela se torna algo que é imprescindível, né? E em algumas áreas, determinadas áreas, ela é maioria, ela assume um protagonismo, por se dizer, e em algumas outras, a capacidade dela, como a Ana colocou, é colocada em dúvida.
Então, assim, para contextualizar, primeiro a gente vai trazer alguns dados, algumas estatísticas, né, que a gente tem. De acordo com dados do Estudo de Estatísticas de Gênero, do IBGE, embora as mulheres trabalhem, em média, 3 horas a mais por semana do que os homens, somando o trabalho remunerado, os afazeres domésticos e familiares, né, a remuneração delas ainda é, em média, só 76,5% do rendimento dos homens. E quando a gente fala de escolaridade, o índice de nível educacional torna a situação ainda mais desigual, né? Uma vez que as mulheres representam a maior fatia quando o assunto é formação escolar. Segundo ainda esse estudo, entre a população de 25 e 44 anos de idade, 21,5% das mulheres têm a graduação completa, enquanto entre os homens essa porcentagem cai para 15,6%. E somente das empresas brasileiras, mais da metade, 53%, não tem mulheres nos cargos de chefia e liderança. Para começar, assim, acho que é uma pauta bastante da Ana, até vou ceder a palavra a ela primeiro. Dentro das estatísticas que a gente ainda tem que fazer o recorte racial, né? Dentro desse estudo ainda, nessa população de mulheres que têm formação superior, 23,5% são mulheres brancas, mas só 10,4% são mulheres pretas ou pardas. Por que que a gente tem essa diferença tão grande? Acho que seria o que a gente precisaria primeiro colocar para o pessoal que está nos assistindo. Bom, eu acho que quando a gente fala de mulher negra, né, da população negra, a gente não pode esquecer que o racismo ele está sempre permeando as relações dessa população, né? Então, e ele como estruturado nessa sociedade que a gente tem, onde... E aí é muito importante falar, porque essas semanas, né, as 2 últimas semanas, foi muito discutido sobre isso, e que muitas manifestações aconteceram e que palavras foram ditas e pouco se tem ideia do que é, né? Quando a gente fala de um racismo institucional que está presente nas instituições, né, é considerado a manifestação, né, dentro das instituições que nos cercam, né, os indivíduos que lá estão consideram as pessoas negras diferentes. Então, a institucionalização do racismo ele vem a partir do momento que as instituições refletem o racismo dentro delas. Exemplo maior que aí a gente veio a discutir é a segurança pública, né? Que vê no sujeito negro alguém propenso a cometer um crime e por isso aborda, e por isso mata, e por isso violenta, né? Porque entende que esse sujeito não tem os mesmos direitos e não tem o mesmo tratamento que a pessoa não negra, né? Então, e as instituições são várias, né? Isso reflete muito na questão educacional. Obviamente, e que pese ter, né, nos últimos anos, nós temos tido um aumento significativo de mulheres negras em cursos superiores, nós ainda vemos uma dificuldade muito grande da inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, né? Mas principalmente do acesso à educação, se não através de incentivos educacionais, e aí a gente tem ainda um grande debate sobre as ações afirmativas, as cotas, porque essa mulher, muitas vezes, e aí fazendo esse recorte relacionado ao trabalho, essa mulher é que menos recebe, que é mais submetida a trabalhos degradantes e, consequentemente, não tem condições de custear um estudo superior, senão com uma ajuda, né, do Estado. Então,
a gente tem esse reflexo de não conseguir encontrar ainda mulheres negras, não porque não querem, né? E aí esse pensamento raso que muitas pessoas têm, né? De que ela não quer, de que ela não tem vontade ou não tem capacidade, mas é porque ela esbarra constantemente no racismo, né? Que vem desde a saída de casa para trabalhar ou para estudar, e se sustenta no trabalho, né? No ter condições financeiras de sobreviver e de custear essa educação que vai lhe proporcionar aí chegar aos patamares que não vimos, né, hoje em dia, né, mulheres negras em cargos de liderança. Uhum. A Rafa tem alguma coisa a acrescentar? A Ana fala com muita propriedade disso, né? O lugar de fala dela, né? Onde ela consegue identificar melhor esses atributos e como que isso se dá de maneira prática, né? Muito prática. Às vezes a gente está na teoria, a gente estuda feminismo negro, a gente vê a luta, a gente é ativista, eu sou feminista, mas o lugar de fala é da Ana aqui, né? Ela que consegue falar com toda essa propriedade com que ela falou, então eu deixo o lugar de fala para ela nesse sentido de recorte de raça mesmo. Perfeito. Então, continuando, né, no nosso debate, a próxima questão que a gente queria levantar, né, é que, embora a mulher, de maneira geral, tenha maior formação, por que ainda assim a ascensão aos cargos de chefia é menor se comparado aos homens? Essa eu posso começar a responder, pode ser? Então, é importante a gente pensar nisso como uma construção histórica, né? E tentar pensar isso também à luz de algumas teorias, né? Eu lanço mão, por exemplo, da teoria francesa da divisão sexual do trabalho para a gente explicar por que determinadas áreas são mais femininas e outras socialmente construídas para serem masculinizadas, né? E também quero deixar claro que nada é um dado imutável, né? A gente vai construindo isso, e em determinada época, uma profissão pode ser, né, alcançada para que seja lançada uma ideia de equidade, em que tantos homens e mulheres possam fazer, né? Assim como tem em determinados países profissões que são mais femininas e mais masculinas, e em outro país ao contrário. É o exemplo da costura, por exemplo, na Bolívia, os homens assumem esse papel de costura, né, da costura, que aqui a gente conhece como um trabalho eminentemente feminino, né? Então, para a gente lidar com essa ideia de separação, a gente vai lançar mão de duas categorias, que é muito importante para a gente entender por que a mulher recebe menos, por exemplo. A gente tem a questão da hierarquização, o trabalho do homem vale mais do que o trabalho da mulher. E por que esse trabalho vale mais do que o trabalho da mulher? Porque historicamente se associou que tudo que se troca e tudo que se vale, né, isso é o capitalismo, ele tem mais valor. E o trabalho da mulher, por muito tempo, ele foi invisível, ele foi visto como gratuito, né, como se ele não importasse, é o trabalho doméstico, é o trabalho de reprodução, é o trabalho que está em casa, é o trabalho que sua mãe, sua avó fez de reprodução social. E o homem, no público, é o trabalho de produção, aquilo que ele produz, a matéria-prima que ele consegue trocar para o valor de mercado. Então, historicamente, o trabalho da mulher foi invisibilizado, tido como gratuito, dando-se uma falsa autonomia para os homens, como se eles não precisassem do trabalho de reprodução, como se o capitalismo não precisasse do trabalho de reprodução. Ah, isso ficou lá na época operária. Não, isso é hoje. Saiu uma pesquisa há pouco tempo comparando homens casados e homens solteiros. Quais os homens que publicavam academicamente mais, né? Isso é muito importante para uma carreira, né? Se você quer uma carreira dentro do magistério, você tem que publicar. Homens casados publicavam cerca de 40% a mais que homens solteiros. Então, por que será que eles publicavam mais? Porque quando eles chegavam em casa, eles tinham todo o trabalho de reprodução, que é alimento, comida, roupa, tudo lavada, porque esse trabalho
era parte da mão de uma mulher. E o cara solteiro não, né? O homem solteiro não. Então, assim, será que isso ficou lá só na época operária? Não, é hoje. Uma pesquisa de 2010 do IBGE mostrou que a nossa carga de trabalho feminina é 3 vezes maior do que a de um homem, né? Quando precisa alguém largar a profissão porque nasceu um filho, quem que larga essa profissão? A mulher. Então, essa ideia de que você tem papéis sexuais já atribuídos, a de ser mãe, a de cuidar, né, a de ter mãos delicadas, que podem fazer o trabalho manual precioso, mas que vale muito pouco, né? Mas que é uma função feminina. Isso, historicamente, atribuiu um trabalho invisibilizado para a mulher. Para as mulheres negras e brancas, trabalhos domésticos, que pagam muito pouco, trabalhos informais, que beiram a sazonalidade, uma hora você tem emprego, uma hora você não tem. A gente também ocupa o maior postos de trabalho informal, trabalhos precários, trabalhos sem segurança, trabalhos sem CLT. Temos famílias monoparentais, famílias em que mulheres têm que ter triplas jornadas de trabalho e criam seus filhos sozinhas, né? Temos a feminização da pobreza. Então, assim, por que hoje a gente não consegue, não pode, e ou ai de quem tentar conseguir, ela é atacada, ela é denegrida. Eu falei uma palavra que não podia, mas é o caso da nossa presidenta, né? O que é, para falar mal dela, o que ela era? Só adjetivos utilizados para descrever mulheres. Não era porque ela era incompetente ou não, era para fazer com que ela fosse colocada à margem e pudesse ocupar só funções e que fosse lhe permitido. Né? Então, por isso que a gente está buscando problematizar isso, porque, de um lado, eu tenho mulheres muito bem colocadas no mercado de trabalho, é a famosa bipolarização, que são as chefes, arquitetas, médicas, que são áreas que você consegue acessar por um concurso público, por exemplo, né? Mas aí eu tenho uma grande parte de mulheres que não conseguem acessar isso, não conseguem acessar diversas funções. Então, eu tenho uma bipolarização de funções muito grande por parte da mulher também. Isso vai bastante de encontro até uma outra questão que a gente queria levantar depois, que é que essas ocupações, né, que são protagonizadas pela mulher, elas são sempre, às vezes, associadas a esse papel, né, de cuidadora, de assistência, tudo mais. Vou passar a palavra para a Ana para ela fazer as colocações dela. Sim, isso tem muito a ver com a construção de gênero, né? O que é o gênero feminino e o que é o gênero masculino, né? E aí, na nossa sociedade, o gênero feminino sempre foi visto como dócil, né? O que é o ser mulher? É ser dócil, é ser cuidadora, é ser materna, né? É ser resiliente, é ser do lar, né? E oposto disso, o homem que tem que ser mundano, né? Tem que ser agressivo, é exigida a agressividade, enquanto a nós a doçura. E aí, dentro dessas relações, a relação de trabalho ela tem muito a ver com essa construção de direito, que é o de gênero, que, como muito bem falou a Rafa, ele vai condicionando até onde a mulher pode ir. E as relações as funções que mais se assemelham a esse ser mulher da sociedade construído durante muitos anos que são as profissões mais aceitas. E aí vem a enfermagem, aí vem a cuidadora de idosos, vem a educadora, né? Que são profissões que, na verdade, só refletem a Rafa colocou muito bem, a gente só avança até um certo ponto, que é até onde lhe foi permitido com base naquela construção de gênero que a gente a gente ainda esbarra em desconstruir, né? Então, o exemplo da presidenta é muito forte, porque foi uma eleição, a população escolheu, porém, a partir do momento que um determinado grupo se sentiu ameaçado,
e é o que acontece sempre, né, nas relações de trabalho, quando tem algum problema com uma mulher, é sempre levado, então, é sempre descaracterizada a capacidade e é retirada dela a formação, a inteligência, e realmente se refere principalmente à sexualidade, né? Então, dizer que é mal amada, que é vagabunda, né? Que usar adjetivos que desqualificam como mulher, no seu, principalmente se remetendo a algo sexual, né? E que naquele momento não está se discutindo, afinal de contas, a sexualidade dela pouco importava, né? Se ela tinha ou não uma vida ativa sexual, isso não dizia respeito a absolutamente ninguém. E hoje a gente percebe que todas as vezes que alguém quer atingir a capacidade da mulher, se remete a isso. Então, nas relações de trabalho, é muito corriqueiro, né? A mulher que tem um caso com o chefe, por isso que ela chegou até lá, ou que é exigido dela uma contraprestação que ela, né, para que ela consiga chegar a determinado cargo, de que ela tem que submeter a favores, né, que para chegar até lá, e aí a gente tem mesmo uma dificuldade de ter mulheres nesses cargos, né? Em algumas funções e alguns trabalhos importantes, principalmente na política, né? Se a gente não tem mulheres que pensam por mulheres, com o olhar de mulheres, a gente não vai conseguir avançar nunca, né? Porque somente uma mulher sabe o que é ser mulher. E olhar a cidade, olhar o estado e olhar o país com olhos de mulher, com as problemáticas que as mulheres enfrentam, faz toda a diferença, né? Uhum. Até como você falou, né? Isso você tem que ter essa perspectiva, né? Para poder fazer essa troca em questões de legislação, de você formar, de você, né? Incutir esse pensamento, né? Em toda uma sociedade, né? E falando nisso, assim, como que, na opinião de vocês, né, o nosso processo de formação como sociedade, ele influencia nessa tendência do mercado, né, que a gente tem de disparidade? Tudo que a gente falou agora justamente corrobora isso, né? A gente é produto da sociedade e, assim, até a Ana foi falando, e aí a gente esquece de falar das representações de discurso que vão se criando desde quando você é criança, né? Desde que a menina ganha um bebê, uma boneca para cuidar, e o menino ganha um brinquedo para explodir, né? Para bater, para desmontar, para saber como existe. E a menina tem que cuidar, tem que dar mamadeira, tem que fazer a comida para dar para a criança. Ou ela vai para uma aula de artes, o menino vai fazer uma luta. Ou ela vai para o balé, uma dança mais, né, clássica, mais sensível. E o menino, pelo contrário, se ele for para o balé, ele é ridicularizado, né? Quantas vezes a gente já escuta falar, você vai falar que nem uma mulherzinha, né? Como se a gente não tivesse esses papéis sexuais já bem definidos. Você nasce já e já está ali, aquele papel já está definido para você. Ou você assume ele do jeito que está ali, ou você vai viver, né? Problematizando e discutindo assim que nem a gente está. Eu não aceito o lugar que definiram para mim. A gente não tem que aceitar o lugar que a gente está definido. Como eu falei no começo, a gente não está aqui para falar de desigualdade, a gente está aqui para falar de opressão. Toda vez que um homem fala para a gente que a gente não pode chegar onde a gente quer chegar, isso é opressão. Isso não é desigualdade, é opressão. E a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, né? Para tirar. Então, assim, essa tua pergunta da sociedade, a sociedade inteira ela é patriarcal. A gente está lutando contra isso o tempo todo, né? A nossa fala, pode falar, né? Um exemplo tão absurdo para mim hoje esses chás de revelação de sexo, né?
A gente reproduz isso com uma facilidade, com uma normalidade tão grande, né? Ou seja, nós vamos revelar o sexo da criança e ali vai sair se vai ser um menino, e aí é o azul e para a menina é o rosa. Gente, né? Até nós estamos em 2020, a gente está ainda rotulando criança por azul e rosa, né? E aí definindo a partir dali, aí bem como a Rafa fala, a partir dali, aí ela já vai receber as bonecas, ela já vai receber a casinha, né? É todo um script, é todo um script. Você recebe um script para sua vida inteira. E a gente tem que se pegar mesmo, porque como mãe é um desafio. Dentro de casa você pode ensinar a sua filha, o seu filho, a igualdade de gênero, desconstruir alguns padrões, mas da porta para fora é uma avalanche de construção, dizendo, né, na escola que tem ano passado, meu filho chegou em casa e disse que tinha na educação física, os meninos foram jogar futebol e as meninas vôlei. Eu disse, gente, a gente já tem seleção brasileira campeã mundial, olímpica de vôlei feminino, né? A gente já está até falando em times mistos, e o professor na escola seleciona o que a menina pode jogar, e a gente já também tem, né, a maior jogadora do mundo de futebol, mulher, e aí eu perguntei, eu disse para ele, e tu questionou? Aí ele disse assim, sabe como é que é, né? Se eu questionar os meus amigos. Então, assim, é muita opressão, é muita opressão para as meninas, porque ele disse assim, na verdade, eu queria jogar vôlei. Eu não estava afim de jogar futebol. Então, como que a gente lida com isso no dia a dia, né? Por isso a importância da universidade, por isso a importância da educação, né? Uma educação libertadora que liberte, né? Liberte de opressões, liberte de rótulos. Que não continue reproduzindo, né, esses discursos, né? Acho que esse é o problema também da educação, quando ela reproduz esses discursos, né? Eu acho que é só um detalhezinho, assim. Eu sempre bato muito nessa tecla, que eu acho que para a mulher, independente dela ser negra e branca, ainda é um dos principais obstáculos. Não estou dizendo que é o único, né? A gente sabe da violência, do recorte de raça. Estou dizendo um dos fatores que eu acho assim que é fundamental a gente discutir. E aí discutir como professor para os alunos, para dizer assim, a divisão das tarefas domésticas. Isso a gente aprende desde criança. O que a mulher tem que fazer e o que o homem tem que fazer. Então, quando esse homem cresce, ele teve uma mãe que fez tudo para ele, e uma menina que cresce sempre fez tudo para a família toda. Essa divisão, gente, ela pende na balança para a mulher muito, muito. Tem estudos, por exemplo, assim, das mulheres. As mulheres não participam de associações organizativas. Por que as mulheres não participam desses sindicatos ou dessas decisões políticas? Porque elas saem das fábricas e têm que fazer o quê? Lavar roupa, passar roupa, pegar o filho na escola. Quando o filho fica doente, para quem que a escola liga? Para a mãe ou para o pai? Não, ela pega o telefone, só tem mãe. Ou se a criança vai mal, a mãe trabalha fora, né? O pai não tem responsabilidade nenhuma sobre essa criação. Então, assim, enquanto a gente não discutir isso seriamente, dizer não, é preciso que haja essa divisão por igual, eu acho que a gente não vai avançar. A gente tem colocado nossas carreiras de lado para a gente poder dar conta dessas 3 jornadas: mãe, dona de casa e ainda profissional. É muito desigual contra uma carreira que o homem tem que seguir. Então, acho que enquanto a gente não discutir isso, fica muito engedrado, sabe? A gente precisa discutir isso muito forte, assim. Se eu tiver filhos, professores, alunos, eu falo, vamos ter que dividir isso, porque mulher de homem e de mulher é na cozinha e é em todos os lugares da casa, porque todo mundo tem que fazer a sua parte, independente do gênero, né? Acho que essa é uma... Da teoria, bem como sai da teoria para a prática. Sentar, conversar e reajustar. Teórica, porque a gente precisa melhorar. Ana?
Acho que tá cortando um pouquinho até o áudio. É? Pode. Isso. Acho que tava um pouquinho baixinho. Agora. Aumente, tá bom? Ah, aí tá bom, aí tá bom. Ah, sair mesmo, né, da teoria, porque às vezes até com o grupo de feministas eu vejo isso, né, que às vezes é a teoria e a prática realmente esbarra, né, tem uma dificuldade de ter a prática disso, né. Eu, eu sempre boto esse meu exemplo para as pessoas, inclusive para demonstrar que não existe qualquer problema em isso acontecer. Eu e o meu marido temos isso, felizmente, eu tenho isso, essa igualdade dentro de casa. Inclusive, o meu marido deixou de trabalhar, nós conversamos sobre, para que eu pudesse me dedicar mais ao meu escritório e, consequentemente, ele teria que ficar mais com as crianças, né? Então, ele faz todos os afazeres domésticos, eu também o ajudo e eu também não sobrecarreguei, né? Não fiz ao contrário, simplesmente larguei e tomei. Mas hoje a gente tem uma igualdade, e A não deixou divisão, né? É isso que a gente quer, uma divisão, né? visão e que não deixa de ser menos homem, porque às vezes os homens têm uma dificuldade de entender isso como se tivesse se feminilizando, e que bom, né? Um pouco de feminilidade, assim como a gente também adquire um pouco de masculinidade quando exerce algumas profissões e obrigatoriamente tem que ser um pouco mais severo. Cada um troca, cada um aprende com o outro, e por que não, né, se permitir. Meu marido se descobriu um ótimo cozinheiro, né, e era um dom que estava lá adormecido, por que não, né, propiciar uma qualidade de vida que a gente entende que é uma qualidade de vida para todo mundo aqui, né, então... Entender que não existe trabalho de mulher e trabalho de homem, né? Existe trabalho e que esse trabalho pode ser desempenhado por diferentes papéis sexuais, né? Uma coisa não impede a outra e nem te diminui e não deve te diminuir, né? E perfeito, assim, né? Eu não tenho nem o que comentar. E além, assim, né, dessa questão da gente colocar isso em prática na educação em casa, né, desde a formação, assim, principalmente a gente aqui como faculdade, né, é até nosso dever a gente trazer essa pauta, de qual é o papel das faculdades, das instituições de ensino, né, na diminuição dessa desigualdade. Pode falar, Rafa, o que está dentro da Bom, instituição. além disso, da questão da educação, eu acho que a principal função da faculdade é trabalhar na extensão, né? É fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, para fora, para além dos muros da faculdade, sabe? É debater, é problematizar, e que essa problematização e que essa discussão seja levada em consideração para a criação de políticas públicas, por exemplo, né? Para a gente entender realmente qual que é a nossa função na sociedade, né? Não tá só uma pauta ativista feminista, ela tem que ir para algum lugar, ela tem que fazer mudança, a gente quer fazer essa mudança, né? Então, quando eu descoberto uma realidade, eu mostro uma realidade como ela tá, eu tenho que fazer chegar nos órgãos, nas instituições que tem que saber que aquilo acontece, né? Então, acho que essa é uma das principais funções de uma universidade, uma das principais funções da faculdade, é realmente trabalhar nesse intuito de extensão, de conscientizar a maior população que conseguir, sabe? Acho que só da gente estar aqui, disponibilizar essa discussão, vai fazer pensar muita gente, e isso é o mais importante. Eu acho que tem que dialogar sempre com a sociedade civil, né? É muito importante, e principalmente olhar para as suas alunas, seus alunos, né? Vocês pegam, eu me apaixonei muito pela estrutura, justamente porque eu percebi aquilo que poucas instituições têm, de possibilitar que a mãe leve o filho para a universidade, para estudar, né?
para poder ter acesso ao estudo, que eu acho que não tem como a gente falar de mulher sem pensar nas mulheres que são mães, né, e que justamente isso não tem, muitas delas são famílias monoparentais, mas na grande maioria são mulheres que também não têm o apoio do marido, já não têm o apoio no estudo e que saem, então, de ficar com os filhos para que ela possa estudar. Então, essas mulheres estão ali lutando para poder melhorar a condição de vida delas e da família, e ter uma estrutura que acolha essa mulher na sua subjetividade é super importante, né? Então, pensar sempre de que as estruturas padrões, elas não cabem mais, né? Dar acesso à educação é entender quem é a aluna, entender quem é o aluno, né? Na sua subjetividade, seja ela deficiência, e a gente nem falou aqui, mas são mulheres que vivem em situações muito degradantes, né? Seja de falta de acessibilidade motora ou de acessibilidade mesmo, de acesso a qualquer direito, né? E na educação não é diferente, a CESPEG também pensa muito nisso, fiquei muito feliz quando conheci a estrutura. Então, pensar nessa mulher, acho que o papel também da universidade é pensar nessa mulher, tirando toda a padronagem que já foi pensada anteriormente e mudando, né? O mundo vai constantemente a gente está mudando e tem que a educação tem que estar junto, né, com isso. Sim, sim, com certeza. E também, assim, a gente gostaria de levantar aqui os homens, né, enquanto protagonistas, né, dessa grande parcela do mercado de trabalho, o que eles podem fazer para diminuir essa disparidade? Posso começar. Nossa, quero falar tanta coisa para isso. À vontade. Não tô brincando. Acho que é muito nesse caminho, sabe? Eu acho que você entender a realidade do outro, né? Ter empatia pelo outro, eu acho que é fundamental, né? É claro que numa sociedade em que cada vez mais a ideia neoliberal assume o controle, né? Em que você é dono do seu sucesso, só você importa, o individual importa. Apelar agora para uma empatia coletiva parece ser um pouco utópico, né? E a gente sabe que pedir e esperar um pouco de razão nisso nunca foi a chave, né? Nunca foi a chave para a gente chegar onde a gente chegou. Então, mas a gente, né, não vai dizer assim, era só ter pedido. Pedir, a gente pediu, né? Mas no sentido de olhar mesmo a realidade do outro, né? E se você não puder olhar a realidade do outro, fica na sua. Não fale nada, não abre a boca para estar num lugar de fala que não é o seu. Não ouse abrir sua boca para falar no lugar de outra mulher, né? Como a gente vê muito. Ah, você vai abrir uma mesa para falar sobre mulher e só tem homem? Como é que pode uma coisa dessa? Assim, chega assim a dar uns dois tipos de arrepio diferentes na gente. Mais que as mulheres, né? Exato, sabe? Então, assim, a gente tinha... eu trabalhei com uma pesquisa de grupo de pesca, colônia de pesca, que é eminentemente masculina, apesar de ter muitas mulheres pescadoras, né? E é incrível como o poder de fala era somente masculino. E não é porque a mulher não sabia falar, ela não se sentia na posição de poder falar, porque ele tomava o lugar dela e falava por ela ainda, sabe? Então, assim, acho que isso é muito importante. Se você não conseguir olhar a realidade do outro, pelo menos fique na sua, não fale. Né? Eu conheço vários homens super pró-feministas, né? A gente não fala homem feminista, mas pró-feministas, que estão na luta, né? Estão ativos aí, buscam realmente essa discussão, sempre respeitando o lugar de fala. Esse foi meu recado para vocês. Eu acho que cabe ao homem discutir isso entre eles, sabe? Aquele homem, né? A gente tem, graças a
que bom o apoio de homens. E é bem importante dizer, feminista não é contra homem, gente. Opa, deu uma... Perdão, deu uma travadinha de novo. As feministas não são contra homens, não são aversas ao A masculino. gente não quer trocar de lugar com eles, não é nada disso, né? E não tem raiva por ser homem, né? Não gosta de atitudes, não gosta da permanência de poder, né? A gente está falando, na verdade, tudo isso a gente está falando de poder, né? E então entender, quando a gente fala de privilégio, é entender o seu privilégio, que você não tem dificuldade de se inserir em muitos locais, que você não tem dificuldade de andar na rua, né, como as mulheres, que você não vai ser criticado pela roupa que você usa, se você exerce qualquer cargo, né, em qualquer lugar. Discutir mesmo entre eles, a gente tem muito, né, no feminismo as rodas de conversa, essas trocas são enriquecedoras, trocar entre os homens, discutir o que pensa, desconstruir conceitos entre eles, principalmente da masculinidade. Eu acho que isso é o papel do homem nesse momento. Escutar mais, né? Escutar dói, fere, machuca, né? Vai doer, porque é uma construção que estamos todas e todos, né? Nós mulheres também reproduzimos, isso é uma construção diária, desconstrução diária. Eu ainda tenho coisas a desconstruir, né? Por que o homem não? Por que existe uma dificuldade de entender esse privilégio? E aí eu vou trazer o exemplo mais simples que essa semana está acontecendo, inclusive nas redes sociais, com a pauta negra, né? Vários artistas e influenciadores digitais brancos estão cedendo as suas contas para pessoas negras falarem sobre racismo. O que é isso? Isso é você ceder o seu espaço de privilégio, porque sabe que eu, como negra, eu não vou conseguir atingir o número de pessoas que você atinge somente por ser branca, porque visivelmente é mais bonita, mais aceito, né? Então, a mesma coisa o homem, ceda, né? Ceda o lugar da fala, né? Enquanto a fala foi muito feliz da percepção de que mesmo as mulheres indo para a política, ela é aquela que tá responsável por servir o café, né? Na reunião do sindicato, né? Das organizações. Pense nessa mulher que faça um espaço onde ela possa trazer os filhos dela para estar ali brincando enquanto você está discutindo política, e essa criança também já está ouvindo e sabendo que mulher pode fazer revolução. Então, o papel do homem é esse, é ter esse olhar para o lado, deixar de olhar para si e olhar um pouco mais para o lado. Eu acho que assim a gente vai conseguir dialogar, e é com diálogo, sabe? Eu acho que muito diálogo é cansativo para a gente. Eu acho que, né, Rafa, ter que estudar algo que para a gente é notório, quase que me fugiu a palavra assim, mas é absurdo a gente estar falando sobre isso, assim como é um absurdo a gente estar falando de racismo, né? Mas é extremamente necessário, então... Para mim, assim, é muito óbvio, né? A gente está discutindo isso. Acho que era essa palavra que você queria falar. E dentro dos nossos pares, daquilo que a gente encontra na academia, já é muito difícil. Já é muito difícil. A gente vai encontrar discursos assim de reprodução total dos papéis sexuais de gênero, assim, reprodução de discurso, de fala, de um professor que chega na aluna e porque ela é bonita e algum tipo de assédio. Então você imagina para mulheres que não têm esse nível de até vocabulário, a gente sabe disso, né? De mulheres que às vezes não têm acesso à educação nenhuma, né? Como é que elas vão se defender
né, contra a opressão desses homens. Então, acho que, assim, às vezes essa construção de políticas públicas que vão acessar e que precisam acessar esse tipo de mulher precisa ser bem discutido para acessar, assim, porque tem mulheres que precisam da gente, né, precisam da gente lá, porque ainda não tem essa ideia de desconstrução, porque estão nessa reprodução de discurso, que nem você falou, eu, você, Érica, a gente reproduz, né, infelizmente, querendo consciente, inconsciente, a gente reproduz muito desse discurso patriarcal, né? Uhum. Bom, esses eram os tópicos, né, que a gente tinha pré-definidos, mas se vocês acharem, não sei se faltou alguma coisa, se vocês queriam abordar alguma outra temática. Não, eu acho assim Né? que a única coisa que eu esqueci de dizer é que rede de apoio é super importante, né? Então, quando a gente, a universidade fazer parte de uma rede de apoio, você fazer parte de uma rede de acolhimento, uma rede de proteção, que você possa dialogar e discutir, procurar sempre saber aonde que essas conversas estão acontecendo, se interessar pelo tema, né? A gente está vivendo um momento onde a rede social ela fomenta muito a aparência e o conteúdo. Busque conteúdo, tem também inúmeros, né? Felizmente, o acesso, o marco civil da internet trouxe aí uma gama de possibilidades para a gente poder se informar, tem livros muito bons, né? Tem teses muito boas para a gente acessar e saber exatamente do que a gente está falando. A gente está numa dificuldade muito grande hoje, que o feminismo é uma palavra, a tentativa de desconstruir, né, o feminismo, o conceito realmente do feminismo, assim como falar sobre racismo é um tema que as pessoas têm dificuldade porque acham que é chato, que é mimimi. Então, acho que começa dessa desconstrução. Esses dois temas são extremamente importantes para a gente ter uma mudança social, né? Uhum. Perfeito. Para mim Então, também. Ok. então, gente, para finalizar o nosso debate, eu vou passar a palavra para a Rafa. Não sei se ela gostaria de deixar uma mensagem final, contar talvez como foi a experiência de participar do debate. Fica à vontade, o espaço é seu. A gente está aprendendo, né? Aprendendo a se adaptar a essas novas tecnologias. Estou eu aqui na minha casa, na Zona Sul. A Erika, eu sei que está no centro de Joinville, a Ana, eu não sei, né, onde ela mora, no leste. E é muito bom poder estar descobrindo essas novas formas, né, da gente discutir um tema tão importante, porque muito das nossas políticas hoje querem enfraquecer o debate. Né? A gente sabe, é notório, não é segredo nenhum, é legenda política, inclusive. Né? Tá bem grande, numa legenda bem com letras formais garrafais, né? Vamos destruir o debate do feminismo, vamos destruir o debate das mulheres, né? Então, a gente permanecer nesses lugares de fala e dizer, não, não vai destruir, eu vou continuar aqui, eu vou continuar falando sobre isso, eu vou continuar denunciando essas práticas opressoras, né? Eu vou continuar discutindo com os meus pares formas de agir que possam acabar com isso, é uma resposta a essas políticas totalmente excludentes que estão sendo jogadas uma após a outra contra nós. O desmonte da universidade pública, o desmonte das pesquisas, né? O desmonte das áreas humanas, né? Como se elas não fossem importantes. Isso é muito importante a gente falar. Eu até esqueci sobre isso, né? Porque também as mulheres estão mais nas áreas humanas do que os homens, né? A gente tem essa separação muito forte, né? As mulheres são, a maioria são professoras, né? Então estão na área das humanas. E a gente tem maioria masculina nas áreas das exatas, engenheiros, né?
Essa separação tem um mapinha bem legal que você consegue procurar na internet, depois eu posso passar o link, que mostra os cursos escolhidos por homens e mulheres, assim, aí vocês vão ver essas diferenças, assim, muito grandes. Então, a mulher fica para a área da enfermagem, para a área da pedagogia, da educação, né? Então, assim, então, falar sobre esse desmonte também das ciências humanas é falar também de como está sendo desvalorizado o produto do trabalho do conhecimento da mulher, né? Como se não fosse ciência, como se não se produzisse conhecimento de verdade. Então, assim, estar aqui para mim é muito importante por isso, por defender uma pauta, defender uma ideia e continuar caminhando, mesmo que muita gente fale que esse não é nosso lugar, né? A gente está aqui mostrando que é diferente. Ana, o seu recado também, o seu espaço. Nossa, eu só tenho a agradecer e dizer que eu já virei fã da Rafa. Eu também. Para a vida. Dizer que é muito importante a gente ter realmente esses momentos e eu estou sempre disponível para estar dialogando e disponível para vocês aí da universidade, porque esse tema realmente, para mim, é mais que urgente. A gente está vivendo uma pandemia de um vírus, mas a gente vive uma pandemia há muito tempo, né? Que é a morte, a desvalorização, a agressão, a opressão de mulheres, né? E os números são alarmantes, são números de pandemia, né? São números de calamidade pública. E se a gente não pensar nisso, não pensar na relação de trabalho, como a Rafaela colocou muito bem, a gente não vai transformar, né? Então, obrigada mesmo por estar podendo participar dessa conversa. Eu agradeço muito também. Foi muito bom ouvir você, Ana, viu? Também aprendi bastante. Inclusive, a gente não falou, né? Mas em tempos de pandemia, a violência contra a mulher aumentou, assim, 50%, eu escutei, assim, né? Então, não há problema, gente, não, né? Porque até antes da pandemia não tinha racismo no Brasil, né? Essa ideia de democracia racial, como se o Brasil não fosse um país racista, a gente viu que não é. E também, né, que não abusa da mulher. Então tá aí duas inverdades que foram descobertas e que a gente tá mostrando que existem e que a gente tá aí para lutar, né? É verdade. Assim, a gente vai chegando... A gente vai chegando ao final do nosso debate hoje. Eu queria retribuir o nosso muito obrigado a vocês duas também, que assim como uma outra, eu tenho certeza que, eu também pessoalmente, né, eu tenho certeza que esse nosso debate enriqueceu e foi bastante esclarecedor para bastante gente, né? A gente ajudou a levantar algumas questões bastante importantes e pertinentes hoje mais do que nunca, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Vocês aí em casa, não esqueçam de conferir também os nossos outros debates do Giro da Diversidade aqui no canal da Faculdade de Ciência UPEG. A gente vai deixar os links na descrição do vídeo, conforme eles forem saindo. E também do estudo que a gente citou durante o debate. Queria agradecer, em nome da faculdade também, além das nossas convidadas, toda a nossa equipe que ajudou a organizar e a realizar esse evento, em especial a Ana Carolina, a Aline, ao Adelir e a todo o time de marketing. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.